Olá, sejam todos muito bem-vindos. Chegou o dia do nosso encontro. Hoje eu estou aqui com uma empreendedora que atua na área da beleza. Com vocês, Luciana. Olá, Lu, Oi, tudo tudo bem? bem, Lídia? Que alegria te receber Alegria é aqui, minha estar viu? aqui. Poxa, Lu, me conta um pouquinho. Hoje você atua na área da beleza, mas sempre foi Isso. assim? Não, não. Como surgiu essa É, história? até 2005, não, de 2004 a mais ou menos 2013, eu trabalhava numa financeira. Financiava carro, moto, caminhão, tudo que desse para financiar, a gente estava financiando lá, Uhum, fazia empréstimo, tudo. E tá. era um ambiente muito estressante, você lida com meta, é dinheiro do banco, então, e eu adoeci, nesse meio tempo eu adoeci, aí eu Hum, fraturei a perna, enfim, tive Nossa, vários Lu. problemas e eu adoeci, fiquei com depressão, síndrome do pânico, tal, essas coisas. E aí, fiz um tratamento na época, né, psiquiátrico, tomei remédio, tudo, e ele me indicou procurar um curso, um hobby, alguma coisa, né? Tentei de tudo, tentei eh, bijuteria, escultura, enfim, pintura, e nada me, entendeu? E aí eu decidi, através de uma tia que sempre falava pra mim, não, vai ser cabeleireira, ela também é cabeleireira, trabalha há muitos anos, né? Ela é minha madrinha também. Ela falou, eu te ajudo, tal, e eu, como eu já fazia cabelo da minha irmã, da minha mãe em casa, eu falei, vamos ver no que vai dar. Uhum. E o curso que eu fiz era 2 anos e meio, e um ano eu já decidi que eu queria ser realmente cabeleireira. Nossa, que legal. E hoje você atua com especialização em loiras, né? Isso. É colorimetria, Tá. loiros iluminados e lisos, né? Nossa. Porque hoje você tem que fechar esse ciclo para você poder entregar o cabelo que as clientes querem, né? Sim. Loiro e liso, né? É, É o básico. na verdade, essa é a sua definição, porque é muito dinâmico, né? Dentro do Sim, salão tem vários tipos de cabelo e sim. você decidiu ir por essa linha, né, Isso, Lu? pro loiro, isso. Que legal. Porque é a área da transformação, né? Sim. É, você pega um cabelo, tipo, igual o seu, Uhum. escuro, e de repente você deixa platinado, Sim. né? É um processo de transformação, né, que você passa, você cria, geralmente eu avalio o rosto da cliente, tudo, e crio uma mecha do nada ali, eu crio, não é uma técnica específica para todas as clientes, eu crio, né, Tá, uma que mecha, uma legal. técnica especificamente para você, Sim. entendeu? O tom que fica mais adequado pro meu rosto, né, Lu? Isso, Porque às vezes a isso. pessoa vê na É, internet e fala assim, eu técnica, quero esse cor, cabelo, é. e nem sempre isso Não, acontece, não né? é, então, porque assim, eu sempre indico para cliente, que nem você, você tem pele morena, quente, então não adianta Sim, fazer um loiro branco frio em você, porque eu vou te apagar. Então, sim. para você seria o ideal, no máximo, um loiro mel. Vai ficar bem bonito, vai acender, a sua pele vai ficar mais quente, vai te deixar mais luminosa, tal. Só que às vezes a cliente não quer. Eu Sim, oriento, mas no final prevalece sempre o desejo da cliente, né? sim, muito bom. Lu, muitas mulheres desejam ficar loiras, mas esquecem que ela tem que fazer o pós, que é Sim, cuidar em casa. Como você lida com esse tipo de orientação? Porque às vezes elas falam, ai, meu cabelo tá ressecando, ai, meu cabelo tá quebrando. Como que sim. funciona essa dinâmica com o Ó, seu tratamento? é assim, cliente vai, antes de tudo, faz uma avaliação. Na Tá. avaliação, eu deixo bem claro para ela que não existe loiro bonito sem cuidados. Indico produtos, explico tal. E antes mesmo das clientes fazerem as mechas, eu sempre indico um pré-cronograma para elas fazerem, né? Ah, E aí, sim. nesse meio tempo, só de usar aqueles produtos indicados, elas começam a ver melhora, mesmo sem ter feito loiro. E aí elas já dão continuidade. Dificilmente as minhas clientes vêm com o cabelo estragado, vêm com o cabelo detonado, porque elas Sim. seguem esses cuidados, graças a Deus, à risca. Nossa, que legal. Olha essa transformação, que É, bacana. Nossa. E fica um tom bem bacana, né? Você vê que fica. fica algo bem harmonioso, Sim, nada com muito sim. contraste, né? Sim, sempre, que nem eu te falei, eu Uhum, faço a mecha de acordo com o que a cliente quer, né? uhum, Indico, tal, que essa cliente, ela já vinha de outros salões, né? uhum. Ela tava com essas mechas bem manchada, vários tons de cabelo. Aí aqui, não parece, mas eu fiz uma correção de fundo para apagar todo esse alaranjado, né? E Ah, entrei tá. com uma super mecha, por quê? Porque ela queria ficar bem loira, ela tem Uhum. muito branco e ela queria ir depois só fazendo a manutenção nas mechas sem precisar passar tinta, Ah, legal. entendeu? Nossa, muito bom. Sensacional. Lu, o que tem de mais desafiador em transformar um cabelo em loiro sem destruir os fios? É assim.
que nem eu te falei, precisa ter um pré-tratamento. Mesmo o cabelo Tá. sendo virgem, cada Uhum. cabelo tem uma composição diferente, Uhum. né? Então, faz a avaliação e o teste de mecha. No dia, aquele teste vai determinar o limite daquele cabelo. Ah, mas eu Hum, quero um cabelo branco platinado. Não adianta fazer se o cabelo não aguenta. Então, eu vou entregar entendi. para a cliente dentro da saúde do fio dela. Tem clientes que não têm saúde nenhuma, o fio não tem saúde nenhuma. Aí eu explico, olha, vou fazer, porém, nos primeiros 15 dias você vai precisar tratar intensamente, mas sempre o cabelo recupera depois, sempre. Nossa, que Não legal. faço o cabelo para depois não recuperar e ter que cortar, Uhum. essas coisas assim. E Lu, e quando você alcança o resultado que a cliente queria, qual é a sensação que você tem? Ah, de dever cumprido, ufa, falar, ai, ufa, consegui. Porque por mais que eu tenha experiência, cada Sim, cabelo é de um jeito diferente, né? exato. Eu não posso, eu não sei como a cliente lida com aquele cabelo em casa, Uhum. mas eu faço uma mecha, eu pego uma mecha, mas nós temos, eu mesmo, eu tenho dois tipos de cabelo na minha cabeça. Daqui Sim, pra cá é um cabelo mais liso, mais fino, e daqui pra cá ele é um pouco mais grosso e mais áspero, mais crespo, né? Então, o tom que abre aqui não é o mesmo que abre aqui. sim. Tem isso também, né, Tem Lu? isso. Então é um desafio. Faço o teste de mecha aqui, mas aqui é outro cabelo. Meu Sim. cabelo aqui abre 15 minutos e aqui abre em 30, entendeu? Uau, Então tem essa diferença. Então, a maioria das pessoas é assim, Lu? A Tem. maioria, porque nós temos muita miscigenação, né? Tá. E aí nem todo mundo tem um cabelo totalmente íntegro em toda a cabeça. Hum, Que nem eu fiz um cabelo que eu até coloquei aí, que a minha cliente ela tem o cabelo ela tem três cores no cabelo: castanho médio, ela tem castanho claro e ela tem ruiva, ela tem mechas ruivas naturais no cabelo dela. nossa. Então, ó, e você vê que esse daqui foi um cabelo que eu Nossa, fiz. imagina o desafio de fazer esse Esse cabelo. cabelo foi um cabelo que eu falei assim, foi uma das correções que eu fiz, que eu falei, nossa, Gente. esse me deu uma sensação de bem-estar, assim, depois, sabe? Porque hum, muito desafiador. Você vê que é um cabelo que Sim, a ponta tá bem detonada, é um cabelo que tem sim, muita pigmentação, você vê vários tons, né, no comprimento, sim. e ela não queria que esse tom prevalecesse na cabeça dela, né, E no muitas loiro mulheres dela. também não querem cortar nem que seja um dedinho, né, A Lu? E como você maioria. faz nesse caso? Então, é, é assim, se precisa cortar, porque que nem a pontinha dela aqui, você vê que tá Sim. meio amarelado aqui, essa pontinha aqui, não teve o que fazer. Se eu Uhum. não cortasse, eu cortei até antes de fazer as mechas, que se eu não cortasse, ela ia emborrachar, ia quebrar, Ah, no é, próprio sim, processo. Então, cortar é preciso. Ah, eu não quero, então não faça mechas. sim. Que no dia da mecha tem que cortar pelo menos um dedinho e meio, porque a ponta, automaticamente a ponta abre, fica aquele Uhum, cabelo despontado, ponta dupla, entendeu? uhum. E aí, voltando àquele caso da cliente que tem 3 tons, como é que funcionou para você harmonizar isso tudo? Então, aí assim, eu vou, geralmente no processo de mechas, eu vou colocando os papéis e eu vou abrindo os papéis, porque que não te falei, cada um Hum, tem um tá. tempo de ação diferente, né? Sim. Então eu venho de baixo para cima, venho olhando, e aí eu via que as mechas que ela tinha ruivo, porque a, o pigmento ruivo natural, ele praticamente não sai do cabelo. Você descolore no dia, daqui uma semana ele tá laranja de novo, tá aquele loiro laranja. Ele não sai, é Nossa. muito difícil. E aí, então eu sei que ele precisa de um tempo maior para chegar no tom que os outros cabelos. Então, Sim, e aí eu vou limpando o cabelo e aquele eu reaplico e vou deixando. Então eu faço todo o processo de mechas, por isso que eu atendo uma cliente por vez, porque todo o processo de entendi. mecha, ele é acompanhado minuto a minuto, entendeu? Sim. Daqui dá 10 minutos eu olho de novo, e 10 minutos eu olho de novo e vou olhando. Uhum. E aí, nessa cliente que tinha vários tons, eu fiz exatamente assim, eu controlei o tempo, eu não precisei fazer correção, porque é Sim, tom natural do cabelo dela, sim. não tinha o que corrigir, porque ia crescer daquele jeito. Aham. E aí eu fui controlando de acordo com o tempo de ação do produto. Entendi. Então, por isso que tem casos que a gente vê na internet da pessoa tirar, na maioria das vezes na touca, alguma coisa assim, e aí as pontas já tá tudo comida por conta disso, porque cada mecha tem um Isso, tempo ali. vamos supor, vou fazer um retoque de uma cliente que já tem Tá, loiro. Então, ela aqui é um tempo de ação, que é o cabelo natural, e aqui sim. é outro, já tá loiro. Então, eu tenho Gente, que descolorir daqui a aqui, e a ponta eu tenho que deixar por último, só daquela, no final ali, envolvo no papel, só para igualar o tom, né? tá. Dar uma igualada no tom, e aí e ficar todo uniforme. A maioria das clientes, que as clientes não, das cabeleireiras, colocam o pó de uma vez só, da raiz às Sim. pontas,
e aí o tempo de ação é diferente. Aí É. esse daqui que já tá muito descolorido, ele vai acabar quebrando muito antes desse ficar loiro. Que é o que acontece. E aqueles cabelos ficam Isso, todo picotadinhos assim, né? exatamente. Gente, uau. Qual foi a transformação mais marcante que você Ah, é fez aquela que mostrou aqui do do cabelo cabelo ruivo, vermelho, né? laranja, Tá. tudo quanto é, tudo Esse, quanto é coisa. né? Acho que é esse daí foi 12 horas. Gente, 12 horas. 12 horas. 12 horas. Ela ficou no salão 12 horas comigo. Eu comecei ela de manhã cedo e eu terminei 10, 11 da noite. Uau. E aí, normalmente, Lu, um cabelo desse ele vai acompanhado de uma selagem, um botox, alguma No coisa, ou dia, não não, só pode? tratamento. O protocolo de mechas, o meu protocolo de mechas, é um pré-tratamento de acordo com se a cliente precisar ou não. No dela, precisei porque passou por muitos processos, porque aí escureceu, clareou, né? Muitos Tá. processos. Uhum, É, Aí vai as mechas no papel, não faço na touca, só faço num papel, porque aí o uhum. papel controla a técnica que eu quero usar. Que nem o dela você vê que Ah, é uma raiz entendi. mais natural. Aqui você vê Sim, que em volta, na borda do cabelo dela, tem mais mechas, que é o contorno. sim. E ali mais fininha e depois vai Isso é. ampliando. Aí eu ponho ponto de luz, eu apago, eu faço de acordo com o que eu quiser no papel. A touca não, vou puxando aleatoriamente, eu não sei o que que vai dar, eu só vou descobrir depois que eu tiro a touca, né? Exato. Então, aí nesse caso, as mechas, aí depois que eu tiro o papel, o descolorante, eu limpo o cabelo e eu aplico um produto que é um reversor de córtex. Ele vai religar as pontes de Hum, sulfeto que são desligadas durante o processo de descoloração, né? entendi. Ele vai fazer o religamento para depois eu vir com a reconstrução e aí esse cabelo vai receber bem melhor a reconstrução e ele sai de você vê assim, você olha o cabelo, Uhum, você não vê um cabelo quebrado, você não vê ponta, você não vê, sim. sai um cabelo íntegro. Reconstruído, né? Total. Isso. Lu, uma pergunta. Qual é o tempo, se é uma cliente que ela faz selagem ou progressiva, a progressiva deve ser feita antes das mechas ou Depois, depois? E sempre quanto tempo depois. depois? Depende do produto. Eu Tá. trabalho com produto específico para loiro. Uhum. Então, 7 dias, uma semana depois. Aí, nesse meio Tá. tempo, sempre for para cliente. Faça de 2 a 3 tratamentos em casa, que ela sai do salão com o Sim. cronograma dela para Uhum. fazer os tratamentos durante 30 dias. Faz 2 ou 3 tratamentos em casa, aí ela aplica, que eu geralmente é um realinhamento capilar para loira, vai deixar o cabelo lisinho, não vai selar o fio, então vai continuar, mesmo depois, vai continuar recebendo o tratamento, entendeu? Tá, Não entendi. indico, se você faz antes, o pó descolorante ele vai desligar as Ah, pontes de sulfeto, hum, vai fazer a limpeza do fio, então, entendi. entendeu? Não vai Aham. adiantar. Tá. Agora uma pergunta. Aí a cliente tá lá, já tá acostumada com você, mas de repente uma amiga indicou um outro profissional e Sim. aí fez o cabelo da cliente, ela não gostou. Quando retorna para você, qual é o procedimento ideal a fazer? Vamos supor, uma selagem, você faz novamente ou você faz um teste? Porque às Sim. vezes ela não sabe o que Aham. o outro O outro profissional profissional passou, utilizou. E aí sim. pode voltar para sua mão e de repente cair Sim, o fio. geralmente quando faz selagem progressiva, essas coisas, dificilmente o cabelo cai, o cabelo, Tá. né, detona. O problema é quando vem com cor, Ah, coloração, tá. descoloração, aí esse é o problema, Uhum. entendeu? Porque quando, que nem, passa o processo de coloração é o processo o processo químico mais agressivo que tem dentro de um salão, né? Então, assim, o fio, na verdade, o fio, se você tirar a melanina do cabelo, o fio é branco, Sim. né? Né, a melanina É. vai ficando Vai indo ausente e vai embora e aí. ficando o cabelo branco. Sim. Então, se você olhar o fio branco no microscópio, ele parece transparente. É o que acontece quando a gente faz descoloração. Eu vou Uhum. tirando tudo que tem dentro, entendeu? Entendi. Então, é um processo muito agressivo. Então, quando a cliente vem de outro salão, ou minha cliente fez em outro salão, volta, ou qualquer outra cliente que me procura, sempre teste de mecha, oriento fazer uns tratamentos antes, né, Uhum. para recuperar bem o cabelo ter condições de receber novamente esse processo, né, mas muitas não passam no teste, tem que aguardar 30 dias, vai voltar 30 dias fazer um novo processo de teste, se não passar mais 30 dias, e assim vai. Eu tenho uma Sim. cliente que eu não coloquei o cabelo dela aí, Tá. mas ela ficou 2 anos para passar no teste de mecha. Esperando. 2 anos. Ela passava um produto, o cabeleireiro que ela ia, passava uma progressiva sem formol no cabelo dela.
Ó, esse Olha também esse é, cabelo, gente, que foi do espetáculo. ruivo pro loiro com Uhum. esse aqui foi, ela veio assim pra mim, né? Tá. E aí aqui foi feito as mechas e a correção Gente, de que fundo. Você lindo. vê que você não vê o laranja Sim. no Ah, é fundo, né? verdade. Espetáculo. É. E assim, um cabelo totalmente saudável, né? Você não vê nada Sim, de sim, ressecamento, nada. sim, Que incrível. sim. Muito bom. E aí tem esse tempo, Lu, da pessoa esperar até o cabelo dela Tem que aguentar. esperar. Não faço. Tá. Ah, mas eu quero. Ai, eu não faço. Uhum. Prefiro que ela vá em outro salão, faça lá e volte pra eu cuidar do que eu fazer e estragar o cabelo da cliente, Sim. entendeu? Outra coisa, às vezes as mulheres elas têm uma pressa e elas acabam resolvendo em casa a situação. Ah, muitas. Eu quero meu cabelo para amanhã, de repente você não tem horário e aí ela vai e faz em casa e de repente faz um estrago no cabelo. O que Sim. fazer nesses casos? Tem casos que tem como recuperar ou tem casos que só passando a tesoura? Lu, É, me conta. depende, depende. Tipo assim, tem Ah, cliente que foi fazer a raiz e escureceu o cabelo todo. Um cabelo com mechas. Aí imagina um cabelo Nossa. que tem altamente processado. Ah, Receber um pigmento artificial em cima. Muitas vezes eu não consigo mais devolver a cor que era antes, né? sim. E muitas vezes eu nem consigo cor nenhuma. Tem que ir deixando e cortar, porque assim, você vê que um cabelo desse, ele já foi, não tem mais o que processar aqui. É, Então, se eu colocar uma cor escura, eu não vou conseguir atingir essa cor de novo, porque ele já sim, está no limite do processo, né? sim. Da descoloração. Sensacional. Então, E tem cabelos que crescem muito rápido. Qual é o sim. tempo de manutenção? A cada 3, 4 meses ou 2 Eu meses? sempre indico para cliente de entre 5 e 6 meses, ou Hum, mais se a cliente aguentar, né? Por que 5, 6 meses? Porque o cabelo, ele tem, como eu te falei, durante o processo, mesmo que faça uma descoloração pequena, não faça um tão agressiva, um tom tão alto, tá. né? Tipo, chegue a cliente tem cabelo 5, eu faço uma descoloração para o 7. Houve um rompimento das pontes de sulfeto ali para poder chegar, tirar a melanina do fio, Sim. né? Chegar na molécula de melanina. Então, houve a desligamento das pontes. Então, tem um processo até recuperar. E aí, Uhum, quando você faz, às vezes o cabelo mal recuperou, e aí você vem com outro processo em cima, então você tem corte químico. Então, entendi. 5 meses é um tempo hábil para o cabelo recuperar, desde que ela faça Um o tratamento correto. cronograma corretinho em casa e tudo mais, entendeu? Ah, legal, bacana. Lu, no começo da nossa conversa, eu percebi que você trabalha também com essa questão de visagismo, onde Sim, você estuda ali qual é o cabelo ideal sim, para sim. cada cliente, né? Existe algum momento em que a cliente, mesmo que você falou, olha, esse tom para você não fica interessante, fica mais harmonioso, de repente, né, uma morena iluminada. Sim. E aí ela bateu o pé dizendo que queria da forma dela e de repente no final não gostou? Já aconteceu? Da cliente não gostar, não. Tá. Mas aconteceu assim, tipo assim, ela queria um tom muito claro, ela tem uma pele muito morena, ter o tom, querer um tom branco, tipo loiro branco, Tá. né? E eu explicar que não vai ficar harmonioso, ela vai ter que estar sempre maquiada, faz a mecha, e aí ela dá um boom, assim, fala, meu Deus, ficou muito loiro, mas você pediu. Sim. Aí eu sempre falo, espera uma semana, se não se adaptar, você volta, a gente corrige, mas elas sempre se adaptam, né? Tá, Aí, legal. tipo, eu falo que mulher, quando ela quer um negócio, né, É. ela dá um jeito. Ah, mas eu queria, então eu vou dar um jeito. Sim, Nem que eu tenha que dormir e acordar maquiada. sim. Elas dão um jeito. Aí acaba ficando difícil. Nunca, assim, precisei escurecer um cabelo, assim. Ah, que a pessoa não gostou É, não, Tá. graças Só a foi Deus. difícil se adaptar, mas não que Isso, não já precisei gostou, né? clarear da cliente Tá. falar, eu quero um tom mais escuro, e eu e aí eu falar, olha, né, quer um pouquinho mais claro, porque é mais fácil a gente fazer um processo de descoloração, devolver o tom que era antes, do que a gente fazer dois, um em cima do outro. Aí a Uhum. cliente não quis, não, quero nesse tom, e depois, ai, achei que ficou escuro. Pode fazer outro? Eu falei, pode. E Sim. aí fazer um novo processo de descoloração para chegar no tom que ela queria. Ah, legal. Lu, você tambem vende produtos no seu salão? Não, você só Não, indica eu e a só pessoa indico. compra. Porque as linhas que eu indico, elas vendem em qualquer loja, assim. São Tá. linhas acessíveis. Sim. Acessíveis que eu digo assim, de fácil acesso, Pra pessoa ir de vários comprar no tempo. valores. Tá. Isso. Eu sempre falo, ó, dentro daquilo que eu uso, né, que eu indico, do mais barato até o mais caro. E Uhum. aí ela vai dentro do valor lá que ela achar que é viável para ela, compra as linhas Hum. daquelas que eu indiquei. Tá. Então, assim, é impossível
fazer um cabelo nesse tom, por exemplo, e fazer uma hidratação a cada 15 dias. Não tem Não tem como. como. Semanalmente, ela tem que Sim, cuidar a cada 2, 3 tem, dias tem. fazer, porque Sim, senão sim. vai Com produto enfraquecendo, indicado, quebrando e sim, caindo. sim. Muito bom. Ah, um detalhe. Quando as pessoas fazem o loiro e, no caso, pinta ele todo de loiro e o cabelo cresce muito, né? O ideal, tem tintas profissionais ou sempre Sim. é coloração sem amônia, que fala tonalizantes? Ó, depende de que cor que a gente tá falando. Se a gente Tá. estiver falando de, tipo, tons naturais, castanho claro, loiro escuro, loiro Uhum. médio, né? Aí depende de cada cliente. Tem Tá, clientes que eu prefiro tintura permanente, tá. porque o tonalizante ele clareia e Uhum. aí ele desbota e fica manchado o cabelo. Então eu não curto muito isso, Hum. porque depois aí você olha assim, tem vários tons de, É, né, sim, diferentes, eu acho que fica feio. sim. A coloração, ela é única, ela desbota, ela dá uma oxidada ali no limite e fica, e Pronto, permanece daquela entendi. cor, Aham. entendeu? Eu te pergunto porque tem casos que não dá atrito em relação ao tonalizante com as mechas ou não existe Não, isso? Não, não, não. não, não. Ah, O tá. que dá atrito é a cor. Tipo Tá, assim, uma pessoa que passa preto, castanho médio, castanho escuro, dificilmente ela vai conseguir ficar loira assim. Entendeu? Não tá, tem entendi. como. Por Tá. quê? Porque essas colorações mais escuras, elas são saturadas de vermelho. Entendeu? Elas Hum, são saturadas de vermelho. Aí, quando você vai descolorir, ele abre para um laranja profundo, quase avermelhado. E aí, não consigo chegar nesse tom. Aí, eu faço sempre sim. oriento moreno iluminado e para de usar tinta e vai clareando aos poucos, né? Entendi. Lu, qual é o maior desafio dentro do salão quando você quer passar a sua mensagem e às vezes a cliente não capta a importância do cuidado? Qual é o seu maior desafio que você encontra? Ó, assim, o maior desafio é que elas não querem gastar. Uhum, Muitas falam assim: ah, mas eu já estou gastando no salão para fazer o loiro, eu vou ter que gastar para sim. cuidar? Aí eu explico: se você não cuidar, eu não faço loiro. Por quê? Porque o meu trabalho, eu falo assim: que o trabalho do cabeleireiro é 50%. Sim. 50% meu, 50% da cliente. Uhum. Eu vou fazer o trabalho, mas se ela não cuidar, não adianta nada. O meu trabalho não vai valer de nada, Sim. né? E aí eu penso, eu vou além, que eu penso assim, cada cliente que sai da minha cadeira é a minha vitrine, né? É, É ela que vai transmitir o meu trabalho por aí, andar com o meu sim. trabalho na cabeça. Então, se Sim. ela não cuidar, quem olhar o cabelo dela, nossa, que cabelo seco, duro é esse? Quem Sim. fez, né? Do tipo, a Luciana, nossa, não vou no salão dessa mulher, olha o estado do cabelo da coitada, né? Então, eu penso assim, Aham. exatamente assim, entendeu? Uhum. Então, eu sempre oriento bastante, às vezes eu sempre mando peço um feedback, e aí, tá conseguindo tratar o cabelo, tá tudo bem, deu certo, tá? E Uhum. aí, tipo, sempre, mas dificilmente as clientes, elas deixam de tratar. Uma ou Ah, outra e tá. acaba não voltando, porque eu falo, se voltar estragado, eu não faço, Sim, entendeu? entendi. Lu, hoje em dia, como muitas pessoas acabam se virando nos 30 em casa, os cabelos vão quebrando, não tem aquela qualidade do fio, e muitas optam para ir pelo uso do Mega Hair. Sim. Você também faz esse tipo de raiz para elas colocarem o Mega? O Mega detona o cabelo? Qual é o cuidado para quem utiliza Mega Hair? Eu faço mega hair de fita adesiva, só dessa técnica. Eu Tá, fazia de queratina, parei porque uma técnica que demanda muito tempo, sim. é muito trabalhosa e as pessoas aqui não, na Baixada não querem pagar. Uhum, Né? Elas querem pagar tipo um valor muito baixo. Eu passo às vezes 8 horas numa cabeça sim. fazendo. Tipo, elas querem pagar R$ 200, R$ 300 para fazer. E E um cabelo às que vezes eu demora passo 8 8 horas. horas, são Uau! micro mechas, né? Para ficar de Colocadas uma uma forma a bem uma, natural. exatamente. Então eu não trabalho mais com essa técnica, agora é só fita adesiva. As outras técnicas, tirando a fita adesiva, elas criam muita tração no cabelo, né? E essa tração Hum. muitas vezes dá até alopecia, né? Por tração, exatamente, porque você puxar muito. Sabe aquelas pessoas que fazem muito rabo de Sim. cavalo? Principalmente as negras que puxam muito o cabelo, né, para fazer aquelas É, trancinhas, vai tracionando, elas vão perdendo eu todo esse já vi cabelo. muitas Sim, cabeças assim. aquela modelo famosa lá, Naomi Campbell, Sim. né? Ela ficou com alopecia por conta disso, porque ela usava muita peruca e ela tracionava muito o cabelo para poder encaixar a peruca e para Nossa. poder andar na passarela, né? E aí ela Uhum. perdeu toda essa parte da frente, ela não tem mais cabelo. Então isso pode acontecer.
com toda a técnica que Sim. causa tração, né? Tracione muito. A fita adesiva, ela causa menos, uma atração muito menor. Porque, Tá. tipo, às vezes, dependendo que nem... Eu tenho mega hair, eu tenho uma fita média e duas fitas pequenas. Então, Tá. é um espaço muito pequeno que ali que ela ocupa cabelo. Entendi. As outras técnicas é a cabeça inteira, né? Sim. Então, é muita atração. E o que que acontece? É, as pessoas que colocam mega hair, elas têm mania de não lavar com frequência. E isso é péssimo, não só pro mega hair, mas como pro cabelo também. Tá. Às vezes lava uma vez por semana, e aí você estraga, teu cabelo fica oleoso, você fica com seborreia, né? Fica com dermatite seborreica, estraga o mega hair e estraga o seu cabelo. Hum. Então, assim, tudo é o cuidado. Todo o trabalho dentro do salão, o sucesso do trabalho quem vai determinar é a cliente, é o cuidado que a cliente vai ter em casa, entendeu? Entendi, entendi. Outra pergunta, já tô aproveitando para fazer uma consultoria aqui. Mas mulheres que têm queda de cabelo, mas porque quer ficar loira, você faz? Então, depende da queda. Qual o Tá. motivo da queda? Às Uhum. vezes, eu tenho muitas clientes, um exemplo, que tem diabetes, eh, tem problemas hormonais, muito estresse. Tudo Tá. isso não é o cabelo, né? É o Uhum. organismo dela que tá fazendo que o cabelo caia. Então, não vai fazer diferença se ela fizer ou se ela não fizer, Sim. né? Vamos supor, já peguei clientes que ela tinha problema no couro, diretamente no couro cabeludo. Então, o cabelo Uhum. caía porque tinham muitas feridinhas no couro, mas isso era tipo assim, tem psoríase, vamos Tá. supor. Se a psoríase estiver inflamada, eu não faço, porque além dela ter a queda, tem essa questão da inflamação, então pode piorar. Então, tudo isso. A queda, ela não vai prejudicar o loiro. A Sim. diferença é que ela vai fazer, o cabelo vai cair, vai nascer um novo cabelo, Uhum. né? Tipo assim, aí às vezes aquela cliente fica com um monte de cabelinho curtinho assim na Sim. frente, aí é cabelo novo, né, que tá nascendo. Aí tem algo, eu Ah. sempre explico. Vou fazer, mas muitas vezes esse cabelo novo que tá nascendo eu não consigo pegar, né? Uhum. É novo, então, tipo, às vezes tá muito curtinho e tal, né? Entendi. Lu, agora uma pergunta. Você já teve algum perrengue no salão e aí na hora você teve que resolver ali pra Ah, conseguir? muitas, Quer muitas, contar alguma muito. história Ai, que... muito. Fiz um loiro lindo, fui tonalizar de pérola, e aí olhei a caixinha, pérola. Abri, passei, e eu vi aquele cabelo escurecendo, chumbando, assim, fechando o tom. Aí eu fui olhar a tinta, o tubo da tinta, eu passei 5 na cliente, Ah, que era ai, castanho meu Deus, claro. sim. Na hora, lavei, neutralizei aquele cabelo, tive que vir fazer uma despigmentação no cabelo da cliente, sem manchar a raiz dela, foi. E aí, tipo, expliquei pra cliente, porque eu sempre falo, olha, Sim. aconteceu um problema, não, eu sempre sou transparente com a minha cliente, Uhum. aconteceu um problema, tá? O que eu consigo arrumar na hora, eu arrumo, e às vezes não fica 100%, 100% arrumado, né? Não fica Sim. totalmente. Aí eu falo, olha, você vai voltar daqui uma semana e eu vou fazer todo o processo novamente. Porque às vezes, vamos supor, se eu manchar uma raiz, fez Uhum. aquela manchinha na raiz, o cabelo tá molhado. Por mais que eu faça apague aquela manchinha, a raiz da cliente, como o cabelo tá muito molhado, tá ensopado de água, vai diluir a tinta. Então, a tinta não vai ficar a Hum, cor que deveria ficar. E aí, entendi. eu sempre explico para cliente, volta daqui uma semana, eu vou refazer, e aí eu faço e fica ok, entendeu? Ah, Mas sempre legal. sou transparente. Nesse caso que eu matizei errado, falei para cliente, olha, chumbei teu cabelo, mas eu tô já abrindo ele novamente. Fica tranquila, vai demorar um pouquinho mais, mas você vai sair daqui com o cabelo do jeito que eu prometi, entendeu? Sim. Tá, Lu, existem também muitas crianças que gostam de descolorir, cabelo Sim. colorido. Eu sei que sua especialização é loiro, mas você recebe crianças também no Não. seu espaço ou não? Para fazer loiro, não. Às Tá, vezes uma cliente ou outra fala, você faz duas mechinhas na minha. Elas gostam de mecha colorida. sim, Faz duas mechinhas, aí eu faço umas mechinhas. Agora, sentar e fazer um loiro no cabelo de uma criança, eu não faço. tá. Não, nem química, nem tipo de química. Faz progressiva, não faço. Uhum, Selagem, não faço. Realinhamento, não faço. Em cabelo de criança, não faço. uhum. Homens chegam a te procurar para fazer algum loiro específico, Já, na mas época, não. no verão, muitos caras perguntam, você faz coloração em homens, né? Que Uhum, eles querem fazer o nevô, né? é. Mas aí eu não faço, não. O Ah, meu tá. O atendimento seu é é só 100% específico para mulheres. feminino, isso. Ah, legal. O que muda no atendimento quando é a primeira vez da cliente clareando o cabelo, comparando com quem já faz o loiro há muito tempo? Ah, não,
Assim, não tem muita diferença, Tá. entendeu? Não tem diferença porque é o mesmo processo, né? Sim. Independente se você chega primeiro, a primeira vez ou a última. A única diferença, às vezes a diferença é que a cliente que vinha uma cliente que tá com cabelo totalmente virgem, que é Sim. Hoje em dia, muito né? difícil, totalmente virgem, Aham. para cliente que já tá loira. Só essa, Tá. entendeu? Mas o Uhum. processo, aí as pessoas acham, ah, mas meu cabelo já tá loiro, vai ser. Eu falei, não, porque eu não tenho como fazer só o que cresceu, porque tem Sim. ponta que tá mais escura e eu não vou descolorir, Sim. entendeu? Então, Sim. acaba sendo o mesmo tempo de processo, enfim, não Hum. muda muita coisa. Sim, sim. Lu, agora cacheadas. Você também atende cacheadas ou o seu é mais específico para as Eu loiras? atendo também cacheadas, vem Tá. muito poucas cacheadas vêm. Elas preferem salões especializados em cachos para fazer, Ah, porque sim. realmente a descoloração, ela quebra muito o cacho, assim, ela Uhum. solta muito cacho, e dependendo do tom, chega a alisar o cabelo. Já aconteceu isso com o meu cabelo. Isso, então, Uhum. isso é muito comum acontecer. Não é que a cabeleireira fez errado, é porque é o Uhum. processo químico faz isso, entendeu? Porque ele quebra as pontes de sulfeto, então ele tira a estrutura do fio, entendeu? Entendi. Aí ele fica alisado, mas não é porque ela alisou, porque passou prancha, porque às vezes eu já ouvi falar, ai, passou a prancha suja de É, progressiva. Não é. existe. Passou a Esse- escova suja de progressiva. Não existe. Uhum. Queria eu que uma escova suja alisasse, que eu já tava alisando o meu, É. né? Não precisava nem gastar com progressiva. E não existe isso, Aham. mas é o processo mesmo químico que Tá. ocorre no cabelo, que ele realmente ele desestrutura o fio, e aí ele perde o cacho. Hum. Então elas acabam não me procurando, porque realmente eu não sou especialista em cacho. Tá. Até tentei fazer uma época especialização, tal, mas acabei desistindo, porque aí você faz muita coisa. Sim, é. Quem é bom em tudo não é bom em nada, É. né? Por isso que é Entendeu? E bom aí nichar. eu Uhum. falei, não, não vou me especializar nisso, vou focar no loiro mesmo, que é o Uhum. é o que eu mais faço no salão, né? Ah, legal, bacana. Na sua visão, o que faz a diferença entre um loiro bonito e um loiro realmente que valoriza a pessoa? Exatamente, encontrar o tom correto, né? Uhum. Que nem eu falei pra você, você tem um tom quente, Uhum. né? Então, assim, se eu vim com loiro pérola, eu vou apagar você, né? Uhum. Então, eu tenho que casar a cor com o seu tom de pele, com a cor dos seus olhos, com a sua sobrancelha, né? Aí, tipo assim, vamos supor que você tem a sobrancelha escura. Não é tão escura assim, né? Aquela sobrancelha Sim. pretona, mas é escura. Então, deixar um pouquinho do teu fundo natural, para criar um contraste. Quanto mais contraste, mais traz leveza para o seu cabelo, mais traz leveza para sua aparência, né? Para Ai, o que visual, legal. entendeu? Nossa, muito bacana. E não é só chegar lá e descolorir, realmente tem toda uma técnica, tem todo um olhar mais profundo Tem. e individual, né, Lu? Não tem como Sim. ser a mesma técnica para todos, né? Não tem, porque é assim. Eu posso costurar a mesma técnica em 10 clientes, mas eu vou ter um caimento de cabelo, um resultado final diferente para cada uma, porque você Sim. tem uma estrutura, tem cliente que tem cabeça mais quadrada, mais redonda, mais achatada. Então, é, e assim, a técnica de mecha, se eu fizer 10 papéis aqui, eu tenho que fazer 10 aqui. Entendi. Às vezes tem cliente que tem mais cabelo de um lado e tem menos do outro, entendeu? Então, assim, Nossa. aí eu tenho que costurar a mecha de acordo com a cabeça, o formato da cabeça e o cabelo da cliente, entendeu? Entendi. Não dá pra fazer todos os cabelos iguais. Entendi. Muito bom. Lu, se você pudesse dar um conselho para quem tá pensando em virar loira pela primeira vez, Ai, qual, qual in- conselho investe em você produto bom, tá? sem dó, porque eu vou te falar, faz toda a diferença, faz Uhum. muita diferença. Uhum. Quando você investe em produtos bons, porque o segredo do loiro é o tratamento. As pessoas acham que é só descolorir, não é. Eu Uhum. posso fazer o melhor cabelo. Se a cliente não cuidar, vai virar uma vassoura, fica feio, Sim. oxida muito mais rápido. Então, assim, quando você trata o cabelo de forma correta, porque tem cliente que fala assim, compra um produto e fica com aquele produto pro resto da vida, usando só aquilo, mas não é. Sim. O cabelo precisa de hidratação, reconstrução e nutrição. Uhum. Aí ele precisa de protetor térmico, ele precisa de acidificação, ele precisa de óleo reparador. Então, você tem que investir mesmo, entendeu? Uhum. Então, assim, se você a nutrição ela tem uma função no cabelo, a hidratação ela tem outra. Uhum. Reposição hídrica é diferente de reposição de lipídio. Sim. Cada um tem uma função diferente, né? Uhum. Aí, eu hidratei, meu cabelo tá seco, tá? Porque não quer dizer que você vai hidratar, que vai deixar o cabelo
macio, tirar o ressecamento, você precisa nutrir também. Uhum. E aí o meu cabelo tá quebradiço, reconstrução, tem tudo isso. Não adianta fazer só reconstrução se não hidrata e não nutre. Não adianta fazer Entendi. só hidratação, então é todo um conjunto. Eu sempre, quando a cliente vai no salão, eu sempre oriento, faço um cronograma para ela cuidar em casa, porque isso é muito importante. Então, Uhum. assim, vai fazer loiro? Investe, cuida do cabelo, sabe? Mantém um arsenal em casa, Sim. sem dó de gastar. Aham. Lu, uma pergunta. O cabelo, ele vicia naquele tipo de produto? Tem um Hum, tempo que ele já não passa mais a fazer É, efeito? é isso que eu tava falando. A cliente, ela compra um produto, só hidratação. Tá. O cabelo tá precisando de hidratação, hidratou. E aí? Acabou, Uhum. ele já recebeu toda a hidratação que ele precisava. Uhum. Ai, meu cabelo viciou. Não, amor. Você tem que fazer, nutrir e reconstruir, né? Você tem que Sempre. fazer todo ali, eu falo que é a trindade ali, que Uhum. senão não adianta, Tá. entendeu? Aí Mas você aham, comprar só um produto e usar ele pro resto da vida, também ah, não meu cabelo dá. viciou. Não É. viciou, saturou de Ah, hidratação, entendi. Ah, né? tá. Entendi. Então não tem um tempo mínimo, por exemplo, a cada 6 meses você troca, ou uma vez por ano você vai Não. mudando. Não tem. Se você usar os três, eu Tá. sempre digo para cliente assim: compra um shampoo e um condicionador hidratante, Uhum. porque ele não vai pesar, ele vai limpar bem, não vai pesar no cabelo. Uhum. Aí você vai comprar uma máscara de hidratação, uma máscara de nutrição, uma máscara de reconstrução. Certo? Entendi. Aí, é assim, a reconstrução você não pode fazer sempre, porque ela é muito pesada, porque nem sempre tipo, o seu cabelo, Uhum. ele não é quimicamente tratado. Então, se Uhum. você fizer toda semana, você vai acabar enrijecendo o fio e ele vai partir, porque ele vai estar muito rígido. Entendeu? Entendi. Porque a reconstrução ela vai queratina, né? Então, Entendi. o cabelo fica muito rígido e você na hora que você penteia, ele começa a quebrar. Uhum. Então, aí a nutrição, seu cabelo, cabelos cacheados, afros, eles precisam de muita nutrição, Uhum. muita oleosidade, porque eles são altamente secos, né? Sim. Então, você vai usar muito mais nutrição pelo seu tipo de cabelo do que hidratação e reconstrução, entendeu? Então, Ah, vai de entendi. acordo com cada cabelo. Nossa, muito legal. Lu, com essa experiência de você atender muitas mulheres, né? Você deve ter escutado das mais histórias mais Ah, as mais de loucas, loucas. das mais loucas às mais tristes. Tem dias Sim. que até choro no salão. Nossa, porque é o momento que a mulher tem ali Sim, para ela olhar para as emoções dela. Às vezes sim. aconteceu uma coisa chata e ela vai ali só para às vezes até conversar com Sim, você, né, sim, Lu? sim. E eu tô sabendo aí que você lançou um livro Foi. com base nessas experiências, Lu. Me Sim, conta um pouquinho sim. como é que foi isso. Eu lancei um devocional cristão, quase como é que fala? É um livro devocional que ele dá base para quem é cristão, né? E o nome dele é Nova Convertida, Criando Intimidade com o Pai, Que né? legal. Ele é muito bom. Ele é assim, tipo, ele é um livro que ele não tem doutrina, não te doutrina em Tá. nada. É um Uhum. livro que fala sobre o amor, ele te prepara para ser cristão, fala sobre a transformação pessoal, a transformação em Deus, sobre você ser amada, você ser escolhida, você ser separada para Deus, sobre os frutos do Espírito, que tudo isso, quando você se converte a Deus, né, que é, você você diz, né, que aceita Jesus como seu Sim. Senhor e Salvador, a partir dos momentos que você se batiza, o Espírito Santo, ele habita em você. E o Uhum. Espírito Santo, ele vai trazer os frutos do Espírito, né? Que Sim. são amabilidade, paciência. Eu vou falar para você, eu sou uma pessoa que eu não tenho paciência em nada, eu não consigo Uhum. esperar, eu quero tudo para ontem. Uhum. Eu era uma pessoa totalmente. Hoje eu me reconheço, assim, vejo o quanto eu mudei. eh, Desde que eu me converti para cá, né? Nossa, Graças a Lu, isso. que E aí, legal. pensando nessas experiências que eu tive com essas mulheres, muitas estão na igreja, mas não conhecem a Deus, não têm Sim. intimidade com Deus, né? Não Sim. conhecem, muitas elas veem um Deus doutrinador, um Deus que não pode nada, um Deus que, entendeu? Rígido. Rígido, e não é, Deus ele é tão acessível, sabe? Sim. O amor, quando você entende o amor de Deus por nós é tão incrível, entendeu? Que eu falo, cara, eu não posso ficar com só isso pra mim, tem que Sim. passar adiante, né? E aí eu fiz o meu livro, né? É, pra, esse é 90 dias criando intimidade com o pai. É um livro bem legal, ele é Que praticamente um legal, Lu. discipulado, assim. Sim. Aí vende lá na plataforma.
E eu montei essa caixa, esse box, Que né? E lindo! aí as pessoas encomendam comigo, aí vem a canequinha do livro, um bloquinho de notas, a Que canetinha e o livro dentro. legal! Que bacana! E como você se sente hoje, né? Uma mulher empreendedora, mãe, lançando aí o seu livro. Qual é a sensação que você tem? Ah, muito. Assim, o livro é um propósito, né? O propósito que eu tenho em Cristo, que é Jesus diz, né? Ide pregai o evangelho a toda criatura. A partir do momento que eu me converto, que eu falo, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, eu tenho que fazer isso, eu tenho pura obrigação. Só que eu Sim, não consigo subir no altar e pregar. Não sim. consigo ir na rua pregar para essas pessoas. Então eu falei assim, bom, eu acho que o livro ele vai espalhar com muito mais facilidade Que essa palavra, legal! né? É, sem que eu precise, às vezes, muitas vezes, estar presente, Sim. né? E aí foi, eu acho que é uma contribuição, assim, minha para. E agora eu tenho algumas curiosidades em relação a esse livro. Como foi o início para escrever ele? Qual é a base? Como que uma pessoa que está lendo pela primeira vez, o que ela vai encontrar ali? A sua trajetória? Não, o É a, primeiro é contato a com traje, Cristo? Como, ela como vai que vai encontrar a ser? trajetória de todo cristão, né? Tá. Que o primeiro é a transformação, né? Uhum. Não existe cristianismo sem transformação. Eu não Sim. posso, a partir do. Jesus mesmo diz, né? É, quer me seguir? Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, né? O Uhum. que é negar a si mesma? Eu nego a quem eu sou no mundo, né? Eu nego a pessoa egoísta que eu sou, eu nego o ego alto que eu tenho. Eu tenho que negar essa pessoa que Sim. não faz parte de quem Jesus é. Então, eu Uhum. tenho que negar, a partir do momento que eu nego, que eu entendo aonde eu erro, onde eu peco, e eu não sou útil Sim. para Jesus, eu nego essa pessoa, né? Eu tomo a minha cruz, que não é, as pessoas falam, cruz é uma coisa ruim. Não é uma coisa ruim. Cruz é a vida em Cristo, né? Sim. Jesus carregou a nossa cruz, né? Sim. E eu sigo a Cristo. Eu tenho que seguir os passos de Cristo. Não quer dizer que eu tenho que morrer numa cruz, mas quer dizer que Cristo dedicou a vida dele a trazer pessoas a Deus, né? Então, Sim. assim, sempre que eu tenho oportunidade no salão, eu falo sobre Deus, Que eu converso com as legal. minhas clientes, dou uma palavra, explico para elas, né? Porque, assim, ser cristão não é obrigar você a ser cristão, te Sim. converter na marra, Sim. mas nenhuma palavra que a gente diga, ela é em vão. A palavra de Deus não é em vão, ela nunca Sim. volta vazia. Então, se eu te Sim. falar uma palavra aqui, agora você não vai falar, não, nada a ver. Mas daqui a um tempo você vai lembrar dela, você fala, Sim. nossa, caramba, ela me serviu agora. Então, É. nenhuma palavra volta vazia. Então, Uhum. dentro do meu salão mesmo, eu converso muito com as minhas clientes sobre isso, falo, muitas têm dúvidas, né? Eu tô passando por isso, isso, isso. Aí eu explico, olha, Deus tem essa palavra para você, na Bíblia Deus fala isso para você, esse Nossa, que processo você legal. precisa passar, tal. Então, assim, então o livro fez parte de muitas, da minha fase, do que eu passo dentro da- do próprio salão também. Meu namorado também fiz alguns devocionais para ele quando ele Que precisava. legal, que bacana, muito bom. E assim, né, Lu, com essas questões das redes sociais, muitas mulheres acabam se comparando com outras mulheres e elas vão se Sim, distanciando de si e de Deus. Então, eu acho muito importante você trazer esse olhar, sim, né? Porque cada uma de nós temos a nossa individualidade, sim, né? sim, E, sim. e, e buscar esse autoconhecimento, fortalecer a fé, isso tudo contribui para uma versão muito melhor, não Sim, sim, é? porque assim, quando você entende o quanto, porque às vezes a gente assim, o que que eu vejo muito, né? As mulheres são muito inseguras, Uhum. muitas não se sentem amadas verdadeiramente, elas não se sentem seguras para nos relacionamentos, né? Sim, Então assim, eu sempre falo isso, quando você entende quem é você em Deus, né? Onde está o seu lugar em Deus? Eu falo, cara, se tem uma pessoa que morreu por mim, eu não sou qualquer coisa. Eu não sim, vou aceitar qualquer coisa na minha vida, sim, entendeu? Então, assim, a partir do momento que você descobre esse amor, você se fortalece nele, entendeu? Então, sim, sua autoestima melhora, porque você sabe o poder que você tem em Deus, sim. entendeu? Então, você se conhece, você sabe que você é uma pessoa importante. Deus Uhum. não te fez à toa, não me fez à toa, né? Sim, Então, é,
E eu acho assim, para mim mesmo, assim, né? Isso me fortaleceu muito para tomar até decisões difíceis na minha vida, né? Então isso fez muito bem. Então eu acho que a mulher, por isso que eu quis escrever para a mulher, porque eu acho que a Que mulher legal. é a ponta mais frágil Sim, de todos os relacionamentos, né? sim, O homem é muito racional, isso não é sim. errado, né? Uhum, Mas a mulher é muito emocional. E por ela ser muito emocional, ela é muito vulnerável a sim, opiniões dos outros, né? sim, Ela é vulnerável à opinião dentro de casa, fora de casa, no trabalho. E tudo isso prejudica muito ela, né? Ela sim. se sente, aí ela acaba não se sentindo fortalecida, ela não se sente apta a tomar certas decisões, né? E quando ela se Exato. conhece em Deus, sabe que ela é filha, amada, escolhida, separada, ela não vai aceitar qualquer coisa, ela vai estar sempre pronta a tomar decisão, porque ela sabe que Deus vai estar com ela, né? Nossa, que lindo isso, é verdade. E você traz esse olhar assim da mulher se reconhecer como filha de Deus, né? Sim, Porque sim, às vezes, né, você conversa com as pessoas, você vê o quanto a pessoa ela tá distante de si, sim. né? E E ela como é tá bom ter distante. alguém para Exatamente, é, porque assim, guiar. é, que nem eu falei, quando você entende quem você é em Deus, quem é você em Cristo, você entende quem é você no mundo. Eu não sou qualquer pessoa, ninguém aqui é qualquer pessoa, né? Uhum, Então isso é muito importante. Eu acho que é importante você estar próxima de Deus, entendeu? Entender, não é só estar próxima, orar para Deus, pedir as coisas para Deus, mas entender quem sim. é Deus, Uhum, entendeu? E o que que Deus fez para você estar aqui hoje, entendeu? sim. Não foi pouca É coisa, né? verdade. Nossa, que legal. E Lu, e quando você escuta algum relato de alguma cliente que você conseguiu ajudar ela num momento difícil, que conseguiu acalentar através de uma fala, como é que você se sente? Porque acaba sendo um instrumento de Deus Sim, no trabalho, ali sim, na sim. amizade. É assim, o que que acontece? A verdade é que o nosso maior pecado é o nosso ego. Então, Sim, assim, a gente não pode alimentar o ego, sim, né? Porque isso nos faz pecar, sim. né? E eu não tô falando pecado sexual nem nada, mas Não, faz pecar sim, porque o ego, ele nos afasta de Deus, né? sim. Essa é a verdade. Então, assim, eu tento não tomar glória para mim, entendeu? Porque a glória tem Hum, que ser sempre dada a sim. Deus, né? Eu Uhum. não tenho glória nenhuma, eu faço aquilo que Deus ministrou naquele momento para mim, ali naquele momento Poxa, que me deu legal. sabedoria, me trouxe as palavras certas para falar com aquela pessoa, Que entendeu? legal, muito bom. E eu acho que esse que é o diferencial, né, do seu salão, porque você tem essa conexão com Deus e Sim, ajuda quem senta ali na tua cadeira, né? sim, Não é sim, só um número, é uma alma sim, que tá ali para sim, ser cuidada sim. em todos os sentidos, tanto físico, né, e Sim, sim. espiritual, Ah, eu atendo mental. muitas mulheres psicologicamente abaladas. E Sim, porque eu falo, se você tá bem consigo mesmo, você não quer mudar nada em você, você tá bem é, pronto, é né? verdade. Então, assim, geralmente a maioria chega, eu quero mudar, eu tô pra baixo, tô com a autoestima lá embaixo, eu quero mudar, tem muita coisa acontecendo. Essa semana mesmo eu atendi uma moça assim, né? Uhum. Ela tá passando por muitas coisas, né, na vida dela, e a aparência é algo que no momento ela acha que, tipo assim, dá aquela, eu vou mudar a aparência, vai me dar Para um dar fôlego, né? Então acontece muito isso. Aí ela senta, desabafa, eu converso, dou uma palavra, né? sim, Tento orientar sem me intrometer, né? Não sim, vou dar uma orientação, faz isso e, é, né, dá errado na vida. é, Mas eu sempre falo, olha, sempre, tipo, falo, olha, Deus tem isso pra você, sabe? Faz tenta fazer dessa forma, se acalma, mantém a cabeça no lugar. É sempre o conselho para apaziguar, né? uhum. A situação do que ela tá vivendo. Ah, legal. Você encara hoje o seu trabalho como um propósito de vida? Olha, assim, sendo bem sincera, o trabalho é uma coisa que eu gosto de fazer, algo que eu gosto mesmo de Tá. fazer. Uhum. Lógico que tem dias que a gente tá meio, tô de saco Sim, cheio, mas não é sempre, não. sim. Às vezes, né, a vida, né, deixa a É. gente de saco cheio. Mas Mas não digo que é um propósito, é algo que eu gosto de fazer, mas eu não acredito que esse seja o meu propósito de vida, Entendi. entendeu? Você utiliza desse tempo para poder servir a Deus ali, Isso, isso. dando o seu melhor, mas ainda não é o propósito final, Não, né? não é. Uhum. Lu, a gente sabe que empreender é extremamente desafiador, Sim, né? Qual conselho você dá para uma mulher que queira empreender na área da beleza? Qual é a dica? Porque a gente sabe que às vezes é fácil começar, mas é difícil manter. sim, E com as experiências que a gente tem, né, a gente vai pegando ali algumas dicas.
erros que a gente comete, que a gente não vai mais cometer, Sim, para poder dar certo. sim. Qual é a dica que você dá para quem está querendo investir na área da beleza, para ela não errar e ir para um caminho mais seguro? É, a área da beleza é uma área muito complexa, né? Eu sempre oriento o seguinte: segue um caminho que você, qual é a área da beleza? O que que eu quero fazer? Cabelo, maquiagem, unha, estética mesmo, né? Corporal, facial. O que que você quer fazer? Se especializa naquilo que você vai fazer, entendeu? E segue em frente. É, sempre assim, estudar muito, 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 Tá. porque o mercado da beleza ele não para, ele está em Uhum. constante evolução. Todo dia sai uma técnica nova de tudo, todas as áreas, até unha, tudo. Então, Sim, todo dia é uma técnica nova, uma coisa nova, um produto novo. Então, você tem que estar sempre se atualizando, porque você não pode parar. Porque eu falo, cara, quando você para de se especializar, o teu salão cai. Não tem o que sim. fazer. Tem que estar Uhum. sempre seguindo o ritmo. Lógico, tem coisas que você vai adotar, Sim. tem coisas que você fala, não, isso aí é uma moda passageira, Uhum. deixa passar, Uhum. entendeu? Nem se desgasta, mas Sim. geralmente é muito, muito. Olha, só para loiro, para loiro e colorimetria, eu fiz uma média de 30 para mais cursos. Uau, nossa. Tem que fazer muito curso. Esse que é o segredo também para você chegar nesse É, nível, né, de estudar, loiro, né, estudar, Lu? estudar, estudar. Para Sim, você empreender na área da beleza, tem que estudar. Você tem que ter muito conhecimento, porque assim, não basta você saber fazer, você tem que corrigir o problema quando vai vir. Esse é o sim, maior problema dos salões. O sim, problema apareceu e a pessoa não sabe, o profissional não sabe corrigir, fica sim, desesperado, é, entendeu? Faz uma besteira. sim, Então, assim, o estudo ele não é só para aprender, que nem eu vejo muitas pessoas que fazem, muitos profissionais que fazem curso só para aprender a fazer a mecha. Mas sim, na hora que aparece o problema, ela não entende como corrigir, porque não sabe de colorimetria, não sabe como entendi, recuperar o cabelo. Ah, esse cabelo sim, emborrachou, o que que eu vou fazer? A uhum, maioria não sabe, porque não sim, entende qual é o processo químico que ocorreu naquele cabelo para chegar naquele resultado e como eu vou reverter esse processo. A maioria não sim, sabe, porque não estudou, entendeu? sim, Então, assim, eles vão só pelo meio mais fácil. sim, Fazer, é, entendeu? E aí, tipo, de 10 cabelos, você vai acertar 6 e os 4 deixa pra lá, que Deus uhum, entrega pra Deus. sim, Não é assim, entendeu? entendi. Tá, e muitas pessoas também, muitas mulheres têm muita insegurança Sim, na hora de empreender, sim. ficam com medo, com vergonha, ou se comparando com quem já tá num nível Não, não se grande. compara. Era essa a É pergunta. assim, é, tipo assim, eu como profissional especialista em loiro, eu entendo que eu tenho as minhas limitações, Sim. né? Eu tenho minhas limitações, assim como você tem as suas, cada um Uhum. tem as suas. Sim. Eu vou dar o meu melhor dentro daquilo que eu posso. Eu não vou me Uhum. comparar porque eu vou te falar, tem profissionais que são mais famosos em Sim. tantos, né? E eu até recebo cliente deles, que Uhum. vem comigo para arrumar cabelo deles. Sim. Então, assim, não é porque eu não tenho não tô no mesmo patamar, digamos assim, né? Sim. Que eles, que eu não seja tão boa quanto. A única Entendi. diferença é que eu optei por um caminho mais seguro para mim naquele momento. Que nem Sim. eu não tenho uma grande equipe, eu atendo sozinha porque eu acho que é mais seguro para mim. Porque eu não sou sozinha, né? Tipo assim, Sim. eu lavo, passo, cozinho, como todo Sim. mundo, arrumo Aham. casa, tem que fazer compra, tem que Sim. cuidar de muita coisa Sim. fora o salão, né? Sim. Então, eu não posso dedicar meu tempo 100%. Tem profissionais que acabam dedicando 100% do tempo para fazer isso, Sim. só cabelo. E eu não sou assim. Sim. Segunda-feira, eu tenho que ir pro mercado, eu podia estar fazendo um curso, mas às Sim. vezes eu tenho outras coisas para fazer, entendeu? Então, assim, Entendi. eu decidi não ter uma equipe porque eu achei mais seguro para mim, porque eu consigo lidar com o que eu faço, porque muitas vezes eu já tive equipe e dá errado. Uhum. Equipe falta. E aí, como é que eu faço? Eu ficava muitas Sim. vezes na mão, tinha que resolver o problema que outra pessoa criou. Então, Entendi. eu decidi eu ser menor, né? Ganhar o meu dinheiro, me sustentar com aquele dinheiro, porque eu sou sozinha, me sustento Sim. sozinha, e conseguir atender o máximo de clientes possíveis sem ter dor de cabeça, né? Sim. Então, assim, começa sempre do começo, Tá. começa a dar um passo de cada vez, não dá um Uhum. passo maior, que eu vejo muitas pessoas assim, entrou, aí primeiro mês, né, ficou bom, assim, teve um faturamento legal, aí já expande, já começa, não, vai com calma, devagar, vai Sim. dentro do teu limite, porque às vezes dá um passo maior que a perna, você tem que regredir. E quando você Sim. regredir,
para você subir Voltar. de novo é É, muito difícil. Porque aí sim, você vem com uma carga muito grande, sim, uma sobrecarga muito grande, né? sim. Nossa, Alô, muito bom. Esse que é o segredo do seu diferencial para você chegar nesse nível, né? Tá se reinventando o tempo inteiro, Sim, né? E tem. muito pé no chão, né, Lu? Sim, tem que ser Sensacional. muito pé no E não chão. se comparar, né, Lu? Ah, não me comparo. Não me Que comparo porque eu legal. sei que eu tenho potencial. Eu Sim, só não tô no mesmo lugar que eles porque eu optei a ter um ambiente menor mesmo, sim, ter eu ser minha equipe sim. sozinha e Oferecer. exatamente, oferecer o conforto, porque eu atendo uma cliente por vez, não é Que aquele salão legal. lotado, entendeu? Eu Muito consigo bom. bater um papo, tomar um café com a cliente, Que entendeu? legal. É Muito mais, bom. como é que fala? É mais aconchegante, né? Sim. Mais acolhedor. Muito bom. Lu, chegamos ao fim da nossa Ah, que entrevista. pena. Que bacana ouvir a tua trajetória. Quantas transformações, quanta resiliência, né, nesse caminho. Sim, Trabalhou CLT e de repente hoje é uma empreendedora que dá certo. Seu sim. trabalho é impecável. Acabou de lançar um livro. Que coisa boa, maravilhosa. Gostaria que você deixasse uma mensagem para todas as pessoas que estão nos assistindo. Olha, a mensagem que eu deixo é o seguinte: quem pensa em empreender, vai, faz. A melhor coisa é a gente ser dona do nosso nariz, poder ser dono do nosso tempo, porque quando a gente é CLT, a gente não é dona de nada, né? Verdade. Nem na hora do almoço a gente é dona, né? Verdade. Então, você ser dona do seu nariz, fazer o seu trabalho a hora que você quer. Você quer viajar, você dá uma pausa na sua agenda, você vai viajar. Vale a pena dar trabalho, dá dor de cabeça, dá, tem altos, tem baixos, mas vale muito a pena, principalmente na área da beleza. Se especializem, procurem dar sempre o seu melhor, sabe? Errou, faz parte. Procura entender como consertar e começa tudo de novo, sempre. Muito bom. Muito obrigada, viu, Lu? Muito sucesso para você, com as Obrigada. mulheres, que cada vez muitas mulheres sejam transformadas. Muito sucesso com seu livro. Ai, obrigada. Parabéns pela mulher que você é. Muito obrigada, Obrigada, viu? obrigada. Gente, eu amei. Que história linda, né? Nunca desista dos seus sonhos. Vem muita coisa boa por aí. Até a próxima. Tchau, tchau.